Boas pessoal, daqui o Bacelar da 4G News e depois de utilizar cerca de um mês este Wiko e o Phil, acho que está na hora de fazer a sua review, porque senão depois também estou aqui a adiar já o giveaway deste smartphone há uma eternidade, portanto também está na hora de vos oferecer este smartphone, mas para isso deixa aqui já o teu like neste vídeo, subscreve o nosso canal e vamos agora, sem mais delongas, à review ou análise aqui ao Wiko e o Phil. O aspecto e o design deste Wiko e o Phil não são os mais elegantes ou vanguardistas, mas não deixam de ter aqui a sua graça de serem assim frescos e até inovadores. Eles utilizam o plástico como o principal material de construção e uma estrutura metálica para dar mais solidez e felizmente não temos qualquer tipo de rangido quando pegamos nele. Aliás, quando o agarramos sentimos que ele é diferente, mas digo aqui diferente no bom sentido. A sua traseira é movível para acedermos ao cartão microSD e às duas slots para cartões SIM. Já a sua bateria é lacrada, portanto não a podes remover. Aqui em teoria até poderias comprar diferentes capas traseira para variar na cor do teu Wiko, mas na prática terás que optar entre este modelo, o chocolate, o lima, creme, space grey e o preto. Mas eu tenho que confessar, algo que eu gostei bastante foi o Phil, o toque suave do revestimento desta capa, que parece aqui uma camurça e que acrescenta bastante personalidade ao smartphone em si. Na sua parte frontal temos aqui um vidro que o reveste totalmente, ele é ligeiramente curvo e não apresentou nenhum risco durante o tempo em que eu utilizei, cerca de um mês, e onde temos também aqui um pequeno LED de notificações, o auscultador, câmara frontal, o seu flash, os sensores e ao passo que na parte inferior temos o botão central que tanto funciona como um leitor de impressões digitais, como um botão físico de navegação e com um bom clique. Na aresta inferior temos o microfone principal, a porta USB, o jack 3.5, o material do costume. Já o seu altifalante deste Wiko e o Phil está localizado na traseira e por muito volume que ele tenha, e tem, verdade seja dita, além de uma boa definição, basta pousares o smartphone numa mesa para anulares um pouco essas coisas. Na sua lateral esquerda não temos rigorosamente nada e na sua lateral direita podemos encontrar o botão On-Off e acima dele temos os seletores de volume, ambos em plástico e com um clique decente, sem qualquer folgas, o que é sempre ótimo. No geral, o Wiko e o Phil têm uma boa construção, ele não é propriamente fino, nem é propriamente premium, mas tem um bom peso e utilizá-lo com uma só mão é bastante fácil. Além disso, podes registar até 5 impressões digitais e escolher uma função para cada uma delas, seja abrir uma aplicação ou ligar diretamente para um dos teus contactos. Contudo, se este leitor tiver alguma sujidade ou se o teu dedo tiver um pouco úmido ou um pouco de gordura, não percas tempo e utiliza mas é um padrão ou código de desbloqueio, senão vais perder a paciência. O Wiko e o Phil é bem ergonómico e traz um ecrã de 5 polegadas, um IPS LCD com uma resolução HD 720p que nos dá aqui uma densidade de 294 ppi. Eu percebo que uma tela Full HD aumentaria o preço do smartphone, mas sentimos que aqui as cores não são assim muito saturadas. Além disso, também conseguimos ver um pouco de pixelização, isto é, conseguimos ver os pixels individuais em textos e imagens, mesmo que o brilho seja ótimo, mesmo que a interface dê aqui uma ajuda para compensar esta escassa saturação de cores. Mesmo assim, acho que uma resolução de 1080p Full HD faria aqui maravilhas, mas claro, lá se é o preço de menos de 200€. Além disso, a visibilidade ao ar livre não é das melhores. O ecrã é um pouco refletivo, mas felizmente o brilho no seu nível máximo é muito forte e mesmo o ajuste automático do brilho funciona bastante bem e bem rápido. Sinceramente eu não posso dizer que tenha ficado fascinado com este ecrã devido à sua pouca saturação e à pixelização que de vez em quando se faz notar, mas lá está, por menos de 200€, alguns sacrifícios tinham que ser feitos. A nível de especificações e de características técnicas, este Wiko e o Phil vem equipado com o processador MediaTek 6735, que é um quad-core a 1.3 GHz, Cortex A53, com a gráfica Mali T720, além de 16 GB de memória interna que são expansíveis com um cartão microSD até 64 GB. Temos também uns bons 3 GB de memória RAM. E durante o tempo em que eu utilizei, em 70% da sua utilização diária, o Wiko e o Phil consegue ser perfeitamente fluido. Mesmo que não seja muito rápido ou extremamente rápido, conseguiu ser perfeitamente fluido. Mesmo com este modesto processador e os 3 GB de RAM também já lhe dão aqui bastante espaço para respirar, sem precisares de fechar aplicações, o que é sempre ótimo. No entanto, e isto aconteceu-me sempre que eu acordava o smartphone e que ele atualizava as aplicações como o Facebook e o Messenger,
Aliás, são duas bestas, também já sabemos disso, mas sentimos aqui uns grandes soluços e uma lentidão geral durante alguns segundos. Basicamente, era o tempo que ele demorava a sincronizar os dados e as informações sempre que se ligava à internet. Mas aqui a culpa nem é só do processador, mas também da interface. Eu utilizei-o durante 4 semanas e acho que esta performance medíocre e por vezes mesmo fraca se deve aqui à sua interface. Ela é baseada no Android 6.0 Marshmallow e esta interface da Wico é colorida, tem algumas animações agradáveis, mas contudo tem aqui uma quantidade excessiva de aplicações incluídas para todo o tipo de tarefas e situações, desde assistentes para quem está a dar os primeiros passos no mundo dos smartphones, aqui gestores de ficheiros, aplicações de limpeza, aplicações de proteção de dados e a lista continua. A seu favor, estas aplicações até estão bem concebidas e cumprem a sua função, mas qual é a lógica de sobrecarregar um hardware limitado com um software tão pesado? Eu espero que a Wico vá aliviando este peso em futuras atualizações de software. Eu percebo que este smartphone tenha como público-alvo os jovens ou a quem está à procura do seu primeiro smartphone, daí algumas aplicações serem úteis, mas passado uma semana já se tornam um empecilho. Em termos de autonomia, temos aqui uma bateria de 2500 mAh. Eu pergunto-me, será que não podiam ter aumentado um pouquinho esta capacidade? Escusado será dizer que a autonomia é medíocre, com uma autonomia normal para um dia de utilização de uso intenso e às vezes nem isso. Ou até aqui um dia e meio de uma utilização normal, com muita sorte 2 dias se utilizares pouco, mas sempre com o brilho de ecrã automático e sem abusar da conexão de dados que faz derreter a bateria. Junto a uma bateria pequena, a uma interface cheia de aplicações que temam em consumir recursos, pronto, já sabes o resultado. E se gostas de jogar, arranja mas é um powerbank, mas sem carregamento rápido porque também não temos cá disso. É uma bateria de tamanho pequeno para os padrões atuais e de uma autonomia medíocre, na melhor das hipóteses, mas esperemos que com uma atualização de software para o Android 7.0 consiga melhorar um pouco estes números. É na traseira que temos aqui a câmara principal deste Wico YouFill com 13 megapixels com modo automático, modo profissional, modo noturno, modo panorama e aqui até um modo beleza para os rostos. A interface da câmara é simples, mas é intuitiva e tem aqui algumas opções e funcionalidades úteis e cujos resultados até se vão sentindo nas fotografias finais. No entanto, a qualidade da foto em si, a qualidade da fotografia não surpreende a ninguém. A câmara tem dificuldades em conjugar zonas bem iluminadas com zonas mais sombrias e resulta aqui em zonas demasiado expostas e zonas em que não temos qualquer tipo de detalhe. As cores também apresentam uma tonalidade fria e é difícil compor uma fotografia que apresente aqui uma temperatura de cor neutra e com uma representação natural, sem descair para os azuis ou para os tons frios. Mesmo em modo HDR, a câmara esforça-se, é verdade, ela demora aqui uns quantos segundos a capturar uma foto, mas mesmo assim os resultados não surpreendem. A representação e a velocidade da focagem está aqui abaixo da média, mas pelo menos temos aqui em boas condições de iluminação, e especialmente em fotos no interior, a câmara consegue captar aqui a essência do objeto e do local. E oxalá pudesse dizer o mesmo nas situações de foto ao ar livre. A câmara frontal para as tuas selfies tem 5 megapixels e um flash LED para iluminar as fotos noturnas. E sinceramente, para uma câmara de selfies, acho que cumpre perfeitamente a função. Em suma, não ficarás desiludido com as selfies, mas quanto à câmara principal, não esperes resultados fantásticos ou de cair o queixo. Na gravação de vídeo, temos aqui a gravação a Full HD 1080p e a situação é a mesma. Temos aqui uma clara tendência para os tons frios, os detalhes não abundam, em certas zonas nem sequer estão lá, temos aqui zonas lá está muito suavizadas e o autofocus é lento. Pelo menos a imagem não fica muito tremida. Por último, a qualidade da chamada consegue surpreender pela positiva, além de um alta-voz que tem um excelente volume, mesmo estando localizado na traseira deste Wico YouFill, as chamadas, especialmente em alta-voz, conseguem ser bastante gratificantes e a pessoa que está do outro lado ouve-nos na perfeição.
Ora, vamos às conclusões sobre este Wiko UFIL. Já agora, se queres ganhar este telemóvel, também passa aqui no link na descrição, leva-te à review no site, onde podes ver as condições para ganhar este smartphone, este Wiko UFIL, que é, sem dúvida, um dos mais interessantes equipamentos por menos de 200 euros que tu podes encontrar em loja física em Portugal, à data em que estou a gravar este vídeo. Um smartphone com uma qualidade de construção bastante boa, temos aqui um vidro ligeiramente curvo no seu painel frontal e na parte traseira temos aqui um painel suave, disponível em várias cores, portanto, escolha aquele que mais gostares. Tem aqui um toque nada frio, um toque nada áspero, ele não te vai escorregar da mão com facilidade. Temos aqui um toque bastante orgânico, eu gostei, porque é diferente. Hoje em dia é tudo vidro, é tudo metal, e este consegue ser assim diferente. Vá, quer se goste, quer não se goste, a Wiko arriscou neste UFIL e fez aqui um equipamento bem concebido com umas linhas bem cativantes. A nível de performance não é nada de especial, mas também não vai desiludir. Claro, temos aqui alguns soluços pela sua interface, ele queixa-se ao executar algumas aplicações mais pesadas, mas até consegue correr aqui a maior parte dos jogos. A bateria dele, infelizmente, não é grande coisa, dura-te para um dia, e isto também se não utilizares muita conexão de dados ou muito GPS, se não, talvez nem isso. Temos aqui um leitor de impressões digitais neste botão central, mas se tiveres alguma umidade no dedo ou alguma sujidade no leitor, bem, esquece, utiliza, mas é um código, senão vais estar aqui a perder tempo para tentar desbloquear o teu smartphone. Tirando isso, a sua câmara não é má, também não é nada especial, mas também este é um equipamento que custa menos de 200 euros, portanto perdoa-lhe perfeitamente qualquer imperfeição que possa ter aqui nesta câmara. Já agora, as suas selfies são boas, a gravação de vídeo também é interessante, é um smartphone que prima pelo carisma, que prima pela sua atitude arriscada. Eles arriscaram aqui com este design, quer se goste, quer não se goste, o Wiko fez aqui um smartphone diferente e, a meu ver, gostei de utilizar durante o mês em que eu tive na mão e agora está na altura de tu passar para ti. Portanto, quero ver as partilhas neste vídeo, quero ver as partilhas no artigo e temos aqui um smartphone para ti que pode ser o primeiro de muitos. Isto é, se tu te portares bem e deres aqui um like, uma partilha e uma subscrição. Daqui o Bacelar da 4G News e lá está. Até ao próximo vídeo.